Seguimos em escatologia em tempos de crise. Estamos no livro do Apocalipse, estamos no capítulo 11, ainda falando das duas testemunhas, mas hoje é a mensagem final das duas testemunhas. Então, estamos no capítulo 11, a partir do verso número 7. Vamos ler então verso a verso, mas vamos aqui ler os versos 7 e 8 do capítulo 11 do livro de Apocalipse. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então vejam, quando a Bíblia fala assim, concluindo o testemunho que devem dar, isso mostra que quem governa o tempo de duração da igreja é o próprio Senhor. A igreja esteve sob grande perseguição, sobre grande opressão, e mesmo assim ela sempre prevaleceu. Sempre ela se manteve firme e constante no seu testemunho. Nós somos chamados a pregar, a dar testemunho de Cristo enquanto o dia durar. Enquanto for o tempo da nossa vida neste mundo, nós devemos continuar pregando o Evangelho. A igreja pregará durante todo o período da sua peregrinação e sob forte oposição, sob forte perseguição. E o nosso tempo e vida, é claro, está determinado pelo próprio Senhor. Mas aí vemos então que surge a besta. Essa besta é a mesma besta do capítulo 13 de Apocalipse e vai aparecer também no capítulo 12. No capítulo 12 vai ser Satanás, mas vai ter muita relação, porque a partir do capítulo 11 até o final do capítulo 19, nós vamos ver então o surgimento da besta dentro desta história. É a primeira vez que a besta aparece no livro de Apocalipse. É claro que nós sabemos que é o anticristo por causa do capítulo 13 de Apocalipse, por causa do 1 de João, por causa de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então o próprio anticristo, ele lutará contra a igreja. E é claro que essa será a pior perseguição da história. Apocalipse 13:7 fala que o anticristo, a besta, fará guerra contra os santos e os vencerá. Eu particularmente não entendo como alguém pode interpretar Apocalipse 13:7 e achar que a igreja não estará na grande tribulação, quando esse texto fala os santos. E no contexto do Novo Testamento, santos se refere à igreja. Mas vamos deixar o capítulo 13 na hora que chegar e vamos comentar disso nesse momento. O detalhe é claro que no capítulo 12, verso 11, também vemos que a morte dos santos é uma vitória contra o anticristo. Ou seja, no período de perseguição da igreja, quem morrer não está sendo vencido, na verdade é vencedor. Isso é bem interessante em Deus. A morte dos seus filhos, por causa da perseguição, o glorifica. Nós glorificamos a Deus, quer seja na nossa vida, quer seja na nossa morte. Os que morrem no Senhor. Quando a Bíblia fala, bem-aventurados os que morrem no Senhor, eu sei que nós usamos esse texto em cultos fúnebres, em velórios e tudo. É verdade que todo aquele que morre no Senhor, que morre em Cristo, morre sendo salvo, é claro que é bem-aventurado, vai para a glória, sobe para o céu, vai encontrar face a face com o Senhor. Mas o contexto verdadeiro desse texto, quando fala bem-aventurados os que morrem no Senhor, ele se refere justamente aos que morrem na perseguição. Quando a gente vai chegar a esse texto, nós vamos ver o contexto e vamos entender isso claramente, ok? E então, essa batalha será tão ferrenha que a igreja basicamente será morta. Vejam que no verso 8, no verso 7, culmina dizendo que matarão as testemunhas e o cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Então, hoje nós vemos uma decadência espiritual da igreja. E isso também se traduz numa decadência teológica, numa decadência moral, numa decadência do culto da vida devocional, tanto pública quanto particular. Particular, pública, não faz diferença nenhuma. Mas a perseguição fará quase desaparecer o número de crentes na face da terra. Será tão ferrenha que vai ser difícil achar um crente dentro das comunidades, dentro das cidades, dentro da vida. Para os leitores da época, que já viviam sob forte perseguição, esse texto lhes mostraria que aquilo que eles estavam vivendo
Na verdade, era assim como um pré-anúncio daquilo que aconteceria um pouco mais na frente. Então nós temos que também olhar desse jeito, esse contexto. Nós podemos dizer que estamos vivendo períodos de opressão, mas isso é nada, porque nós ainda temos espaços para pregar, nós temos ainda lugares para falar, nós temos vídeos para assistir, mas chegará uma hora em que todas essas portas serão fechadas e não haverá como proclamar o Evangelho publicamente. Voltaremos ao período da igreja que foi perseguida, as catacumbas, os lugares fechados e tudo aquilo. Então, por quê? Porque, de uma forma ou outra, essa presença ativa da igreja na sociedade será declarada quase morta, extinta. E isso, então, nos mostra essa força da perseguição. Essa cidade está identificada com duas imagens. A primeira é Sodoma e Gomorra, e a segunda aponta para Jerusalém, porque fala onde o nosso Senhor foi crucificado. Essa alusão a Sodoma e Gomorra, para os leitores, poderia ser, então, Roma. Alguns falam que Pedro, quando fala que escrevia desde Babilônia, fala que estava escrevendo desde Roma, mas também pode ser desde Jerusalém. Tanto a cidade de Roma quanto a cidade de Jerusalém eram as capitais onde as perseguições aconteciam. Jerusalém, a perseguição religiosa do judaísmo contra o cristianismo, e em Roma, a perseguição religiosa do paganismo romano, mas também e o culto ao imperador, e também a perseguição propriamente política, por causa de Roma ser o poder político da época. Roma, então, representa o poder político, econômico, religioso, pagão, de vazidão moral. Por um lado, nós seremos perseguidos por esse tipo de pessoas. Seremos perseguidos por causa dos políticos, seremos perseguidos por causa da economia, seremos perseguidos por causa da parte social, por qualquer coisa. Nós seremos perseguidos. Inclusive, em nome da tolerância, nós seremos intolerados. E, por outro lado, os religiosos, aqueles que se acham os donos da verdade, também apontarão contra a igreja. Por quê? E nós temos que apontar, então, a questão da luta entre judeus e cristãos, a luta entre aspas, não? Estou falando de uma luta, não uma luta física de morte, embora Saulo perseguiu a igreja, mas aconteceram poucas perseguições, era mais a luta dialética, não? A luta de mensagens, esse confronto de mensagens, uma mensagem mais religiosa voltada para os rudimentos da lei, onde a justificação acontecia pelas obras, como era o conceito judaico da lei, não o bíblico, o conceito judaico da lei, negando Cristo e sua suficiência, e por outro lado a igreja pregando a graça de Deus, a suficiência de Cristo como o único suficiente Salvador. Então, seja no campo das ideias, como o caso dos judeus e os cristãos, seja no campo das outras áreas da vida, como era em Roma, a igreja seria perseguida. E era tanta perseguição, era tanta destruição, a igreja estaria quase extinta, e nós vamos então para os versos 9 e 10, quando falam que, então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, vejam que envolvem não somente essas cidades, mas todas as outras cidades do mundo. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, vai os 3 e meio de novo, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados, porque querem expô-los publicamente, não é? E os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Isso acontece hoje, não? O mundo se alegra pelo declínio da igreja. De fato, o momento em que nós estamos vivendo de tanto declínio, de tanta coisa, para o mundo é uma festa. E eu não entendo por que nós cristãos estamos usando as redes sociais para criar brigas e tretas entre nós. Eu não entendo o que está se passando pelas nossas cabeças para fazer isso, porque nós estamos dando munição para o mundo para se alegrar pelas nossos próprios erros e falhas. Jesus já tinha falado que o mundo ia se alegrar pelo declínio da igreja. Em João capítulo 16, verso 20, Jesus fala: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis,
e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. É verdade que Jesus está falando da hora da sua morte. E que nessa hora em que Jesus estaria exposto na cruz e sepultado naqueles 3 dias, o mundo se alegraria. Os fariseus andavam felizes, porque os saduceus, todos, nesse lapso de tempo, a felicidade foi porque Jesus estava morto. E em teoria, todas as palavras de Jesus ficaram em nada. Esse mesmo contexto deve ser aplicado aqui. A igreja, então, vai quase desaparecer. E para o mundo, então, virá uma grande alegria. Por quê? Porque demonstrou, entre aspas, que a igreja era uma igreja mentirosa. Porque se as portas do inferno não prevaleceriam, mas prevaleceram nessa hora, então eles sentiram que eles venceram. 3 dias e meio aqui, um período bem curto, não é? Mas nesse período de tempo, as pessoas se darão presentes, estarão se alegrando. Por quê? Porque a Bíblia fala, esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Ali está a missão da igreja. Nós somos chamados a atormentar. Sim, somos chamados a atormentar. Não parece uma mensagem de hoje, não é? Mas é a verdade. Somos chamados a apontar o pecado às pessoas. Somos chamados a condenar as pessoas. João Batista fez isso e foi perseguido. O próprio Jesus também chamou a Herodes de raposa, chamou aos fariseus de sepulcros caiados, chamou a Pedro de Satanás, chamou os discípulos de homens de pequena fé. Então Jesus não teve reparos em apontar os erros dos outros. Aos filhos de Boanerges censurou eles, censurou a incredulidade de muitos, inclusive dos seus próprios discípulos. Então, a igreja, inclusive, foi chamada no livro de Atos como aqueles que transtornam o mundo por causa da missão profética da igreja. Nós devemos ser uma pedra no sapato das pessoas. Lembram de Elias, Eliseu, Natã, Isaías, Jeremias, Ezequiel? Lembrem da mensagem profética de Oseias, Amós. Eles sempre foram um tormento para as pessoas, apontaram pecados, mostraram desigualdades, injustiças, mas sempre falando para as pessoas, vocês devem voltar a Deus. Não adianta até hoje que aconteça uma mudança moral na sociedade se não há uma mudança de coração por causa da vida de Cristo, do arrependimento e do perdão dos pecados. Nós não podemos fazer o caminho inverso. O caminho que o mundo secularista quer é a mudança da moralidade, a mudança do estilo de vida para trazer transformação na sociedade. Isso é parcialmente certo, porque podem acontecer mudanças morais superficiais e internamente a pessoa continuar na sua vida de devassidão. O que a Bíblia fala é que a mudança da sociedade acontece quando o homem e a mulher se encontram com Deus em arrependimento e fé, nascem de novo e essa transformação de vida vai gerar mudanças significativas na sociedade. Então, justamente isso que transtorna o mundo, porque não é o que o mundo quer. O mundo quer manter a vida de pecado, mudando a sociedade. A igreja vai falar sobre a transformação da vida para a transformação da sociedade, numa sociedade que tem Deus como centro e eixo de todas as coisas. Quando alguém te falar de moralidade e falar da mudança, pelo menos hoje que se fala tanto de voltar a sermos uma sociedade conservadora, coisa que deveria ser, mas fale da pessoa do arrependimento e perdão dos pecados. Fale a pessoa de que a transformação deve acontecer por um encontro com Deus. E você vai perceber a mesma resistência que muitos dos que são mais liberais em termos morais acontecem. Por quê? Porque porque as pessoas não desejam mudar a vida. Mudar a vida com relação a Deus, seu reino, a eternidade. Isso que vai trazer confusão nas pessoas que vão perseguir a igreja. De todos os bandos, a igreja será perseguida. E a igreja, então, será tão perseguida que eles vão se sentir felizes. Porque essa voz no ouvido, falando para eles que tem que buscar a Deus, que tem que se arrepender, que tem que encontrar-se com Deus para perdão dos pecados, de largar a vida de pecado, de entrar em santidade e justiça, acabará. Por um período de tempo,
curto, 3 dias e meio. A igreja estará quase silenciada. Mas lembre, no momento em que as trevas se tornam mais densas, é porque a alvorada vai surgir. Versos 11 e 12 falam que depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Lembra Ezequiel 37, não é? Com o vale dos ossos secos? Pois é. Aqui você pode falar assim, mas a palavra espírito está com E minúsculo. Na verdade, o grego foi escrito em letras maiúsculas. Tá? Todo o grego do Novo Testamento não houve uma distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Todas estão em maiúsculo. Então, esse E minúsculo, na verdade, é o tradutor. Mas a ideia justamente é que um espírito vindo da parte de Deus, é a vida de Deus voltando à igreja, é o Espírito de Deus entrando na igreja. Para quê? Para que na hora, antes da vinda do Senhor, as pessoas possam contemplar que, na verdade, a igreja não estava morta. A igreja estava viva, a igreja ainda está viva. Nós podemos pensar que a igreja está morta, mas ela não está. Ela está viva. Os 7.000 que ainda não se dobregaram perante Baal existem. Há um remanescente, há um povo de Deus. Esse povo de Deus se levantará no poder de Cristo, mostrará a glória, a honra e a força do Deus vivo, será o último testemunho da igreja. Não quer dizer que haverá um avivamento, como falam os pós-milenistas. O que fala allí que antes da parúcia, antes da vinda do Senhor, a igreja então se reerguerá, mostrará a glória de Cristo e ela então, pela voz do Senhor, ascenderá de uma maneira visível. A vinda do Senhor será visível. A igreja será chamada de uma maneira visível. Todos contemplarão isso. Apocalipse 1:7. Jesus fala, aliás, João escreve sobre Jesus: eis que vem como as nuvens e todo olho o verá, até quantos traspassaram. Jesus fala isso, eu já falei sobre isso em outros textos. Então, todos contemplarão a vinda do Senhor, todos verão a igreja sendo levantada de uma maneira visível e real. Não acontecerá uma coisa assim, como eu posso dizer, escondida, que ninguém vai perceber e vai perguntar o que foi que aconteceu. Não! Essa ideia de um arrebatamento secreto é o que eu posso dizer que não vai acontecer. A igreja será levantada, será arrebatada, sim. Arrebatada no sentido de que será tirado entre as pessoas, mas será visível, todo olho contemplará isso. E a sexta trombeta então acaba com um desastre natural. No verso 13 e 14 fala que naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, acaba a segunda trombeta ali. Eis que sem demora vem o terceiro ai. A igreja poderá sofrer neste mundo, mas Deus reivindicará o seu povo. Então, as duas testemunhas, e concluindo, é o testemunho histórico da igreja. Já para resumir esta mensagem. A igreja representada pelas duas testemunhas vive o que nós podemos dizer uma vida ao limite. Ela está rodeada pelos ímpios, sendo atacada por todos os flancos, e mesmo assim ela tem a capacidade de testemunhar no meio da perseguição. Ela agirá manifestando o poder e o juízo de Deus até o tempo estabelecido pelo Senhor. O anticristo, é claro, estabelecerá a maior perseguição da história da igreja, e a igreja será praticamente barrida. O mundo achará que ela morreu, mas Deus levantará a sua igreja gloriosa, perfeita, sem mancha nem ruga para o encontro com Ele. É melhor ser atormentados no mundo hoje e sofrer e para depois desfrutar das bênçãos de Cristo. Então, nós devemos atormentar o mundo, pregar Cristo, apontar o pecado, confrontar a sociedade, destruir ídolos, mostrar a graça de Deus. Nossa força vem do Senhor. Nós temos que agir no poder e na glória de Cristo. As duas testemunhas devem nos encorajar que no final de tudo, Deus prevalecerá e Deus nos dará
vitória. Pregue o evangelho da graça de Deus. Busque a glória de Cristo e encontre-se com Deus. Por aqui termina a Escatologia em Tempos de Crise, esta mensagem, porque a 7ª trombeta está logo ali na próxima ocasião. Que Deus te abençoe. Isto foi Escatologia em Tempos de Crise.